Olá a todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações, que agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui, de podermos aprender, com o livro dos Espíritos, com os ensinamentos da espiritualidade, e vamos lembrando sempre, que esse agradecimento todo a Deus pela oportunidade de existirmos, por estarmos no meio familiar onde estamos, num círculo de amizade, e também lembramos da importância do Evangelho no lar, de trazermos Jesus para dentro dos nossos lares, onde a gente possa fazer ali uma reflexão, sobre uma leitura de um livro, de uma frase, uma página, uma mensagem que possa ali trazer esperança para todos que ali estão, e também por meio da leitura do Evangelho, do ensinamento de Jesus. E aí a gente consiga ali cada vez mais, estarmos alinhados com esse ensinamento e conseguir pôr em prática, que essa é a busca de todos nós, espíritos, dentro desse processo de evolução, que a gente consiga cada vez mais, estar muito próximo e alinhado com o ensinamento que Jesus nos deu. Então, se houver ainda aí alguma dificuldade de como realizar o Evangelho no lar, lá no site, da SECA, do Caminheiros do Amor, nós vamos conseguir lá encontrar, um roteirinho básico para a gente poder fazer, com que essa reunião se torne um momento de muita paz, de muita harmonia. Então, para quem não me conhece ainda, nessa encarnação me chamo Devanir e faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor. A nossa casa fica na rua Arnaldo Magnicaro, no número 1370, na cidade de São Paulo. Mas você pode conseguir lá também mais informações, sobre a nossa casa, acessando o nosso site lá, www.caminheirosdoamor.org.br, ou nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no canal do YouTube estarão lá esses vídeos e outros que já foram trazidos pelos nossos irmãos, para que você possa ali eh, assistir novamente, ou encaminhar lá para outras pessoas que nós podemos perceber que poderia fazer, a diferença na vida dessas pessoas, que poderia trazê-las um fio de esperança, uma paz, uma harmonia, né? Então, nós vamos aí começar, com os nossos estudos de hoje, as nossas reflexões de hoje. Nós estamos aqui no livro quarto, que compõe o livro dos Espíritos, falando sobre esperanças e consolações, no capítulo 2, penas e gozos futuros. Lá no item 4, nós vamos encontrar a natureza das penas e gozos futuros. Hoje, falando das questões, 967 e 968. Então vamos lá. Kardec, na questão 967, ele pergunta: em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Bom, então, só para nós nos posicionarmos aí, então a gente for buscar lá na questão 100, e questões seguintes do próprio Livro dos Espíritos, onde fala ali sobre a questão da escala espírita, e nós vamos encontrar lá no 107, a definição que a espiritualidade dá para Kardec sobre a categoria dos bons espíritos, são os espíritos que compõem ali a segunda ordem. Então a gente vai ler aqui um pouquinho, pelo menos um trecho, mas quem quiser dar uma pesquisada melhor lá, então a partir da questão 100 até acho que é 120, vamos estar falando ali sobre as categorias dos espíritos. Então, aqui na 107, falando sobre os caracteres gerais, dos bons espíritos, eles dizem aqui: predomínio do espírito sobre a matéria, desejo do bem, suas qualidades e seu poder de fazer o bem estão na razão do grau que atingiram. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados juntam ao seu saber as qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, segundo a sua ordem, os traços da existência corpórea, seja na linguagem, seja nos hábitos, nos quais se encontram até mesmo algumas de suas manias. Se não fossem assim, seriam espíritos perfeitos.
Compreendem Deus e o infinito e gozam já da felicidade dos bons. Sentem-se felizes quando fazem o bem e quando impedem o mal. O amor que os une é para eles uma fonte de inefável felicidade, não alterada pela inveja nem pelos remorsos, ou por qualquer das más paixões que atormentam os espíritos imperfeitos, mas terão ainda que passar por provas até atingirem a perfeição absoluta. Né? E ali nós vamos encontrar mais, né, textos falando isso, depois vem, né, depois das características, né, mostra ali mais algumas informações, né, sobre essa ordem, né, dos bons espíritos. Então Kardec, né, já com base nessa compreensão do que eram, né, de quem eram os bons espíritos, ele faz essa pergunta, porque ele está buscando, né, tentar entender sobre a condição do contexto felicidade. Né? A gente já aprendeu com o ensinamento de Jesus que nos traz que a felicidade não é deste mundo, mas ele fala sobre a felicidade plena, né? Então, como nós estamos ainda, né, como espíritos numa experiência corpórea, passando por um processo de evolução, então é óbvio que no estágio em que nós nos encontramos, né, que nós estamos aqui nas categorias de espíritos imperfeitos, né, nós seríamos incapazes de entender o que é a felicidade plena. Então, esses bons espíritos, né, eles já estão um pouquinho mais avançados, né, do que essa categoria de espírito que ainda habita aqui o planeta Terra. Né? Então, ele pergunta lá para a espiritualidade: em que consiste a felicidade dos bons espíritos? E eles respondem, né? Em conhecer todas as coisas, não ter ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que fazem, né, a infelicidade dos homens, ou seja, a condição da humanidade. Né? Ele diz aqui: o amor que os une é para eles a fonte de uma suprema felicidade. Não experimentam nem as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes com o bem que fazem. De resto, a felicidade dos espíritos é sempre proporcional à sua elevação. Somente os espíritos puros gozam, na verdade, da felicidade suprema, mas nem por isso os demais são infelizes. Entre os maus e os perfeitos há uma infinidade de graus, nos quais os gozos são relativos ao estado moral. Os que são bastante adiantados compreendem a felicidade dos que avançam mais que eles, né? E a ela aspiram, né? Ou seja, então eles estão ali na intenção ou no desejo, né, de possuir também a felicidade dos que estão mais evoluídos do que eles, né? Mas isso é para eles motivo de emulação, né? Ou seja, é motivo para eles batalharem para serem iguais a esses espíritos. Então eles não se deixam levar pela inveja, né? Então quando eles se deparam com espíritos mais evoluídos do que eles compreendem o esforço que eles fizeram para conseguir conquistar, né, o status onde estão, né, e eles entendem que eles têm que também fazer o mesmo esforço. Né? Então, eles não querem nada de graça, eles já entenderam que dentro do processo, né, é necessário que o espírito faça, né, o seu sacrifício da transformação. Né? Então, ele diz aqui, né? Então, que é para eles um motivo de emulação e não de inveja. Sabem que deles depende alcançá-la e trabalham com esse fito, ou seja, com esse objetivo, mas com a calma, né, da consciência pura. Sentem-se felizes de não ter de sofrer o que sofrem os maus. Né? Então, é importante nós entendermos, depois vai ter um complemento aí com a questão 968, que aí a gente fala um pouquinho da nossa condição aqui na Terra. Né? Mas é importante nós entendermos que quando esses espíritos atingem essa categoria, né, dos bons espíritos, é porque eles já passaram por todo esse processo que nós aqui, né, estamos passando agora. Então, muitos deles fizeram, né, o seu esforço, né, foram buscando ali
por meio da compreensão, fazer as transformações que eram necessárias. Então, quando o espírito atinge essa consciência, né, a sua fé em Deus, ela é plena, né? Ela não é vacilante, né? Então, ele não fica na dúvida da existência de Deus, não fica na dúvida de que Deus tem por ele um amor, né, que é supremo, né? Ele não tem mais a dificuldade de entender de que ele é capaz de conseguir vencer as suas dificuldades, os seus desafios. Ele tem um amor, né, por ele e também pelos outros, como nos ensinou Jesus. Enfim, são espíritos que conseguem já colocar em prática tudo aquilo que foi passado pelo Cristo, né? Tudo aquilo que já nós temos consciência, né? Então é importante nós entendermos que eles estão nesse, né, nesse patamar de olhar, conseguir ter uma visão melhor, né, como seres espirituais, né? Então, na 968, Kardec vai buscar, então, falar com a espiritualidade, que é o objetivo das questões que ele tem feito, né, nesses itens que nós temos estudados, né, é de olhar sempre e falar assim, ó, beleza, né, você falou para mim aqui sobre a condição dos espíritos perfeitos, mas e para nós que estamos na matéria, né? Então ele diz aqui, contais a ausência, né, das necessidades materiais entre as condições da felicidade para os espíritos, né? Mas a satisfação dessas mesmas necessidades não é para o homem uma fonte de gozos, né? E aí eles respondem, né, a Kardec, sim, né? Ou seja, essa condição, né, essa satisfação dessas necessidades, das necessidades materiais, né, é para o espírito encarnado uma fonte para satisfazer os seus desejos, né? Então ele diz aqui, sim, mas de desejos animais, né, de gozos animais. Ele fala, e quando não pode satisfazer essas necessidades, isso é uma tortura. Bom, então aqui nós precisamos começar a compreender. Primeiro, né, nós somos seres espirituais numa experiência corpórea. Então, portanto, quando se fala sobre os bons espíritos, né, e que eles estão nessa condição, já vivendo assim, uma compreensão melhor do que é felicidade, e como o próprio Livro dos Espíritos trouxe na questão 107, né, eles ainda vão passar, né, por encarnações, não mais em mundos de provas e expiações, mas mundos regeneradores e mundos felizes, né? Mas ainda terão que passar pela experiência, né, da matéria e ainda vão ter que viver os seus desafios para poder atingir a perfeição. Bom, o que nós queremos trazer para refletir, né, dizendo isso? Que nós que estamos aqui na Terra somos espíritos, né? Então, nós não vamos nos tornar espíritos depois que desencarnarmos. Nós somos espíritos numa experiência corpórea, né? Então, qual é a nossa dificuldade hoje, né? A nossa dificuldade hoje, pela imperfeição que nós carregamos, é que nós estamos justamente buscando aquilo que chamamos de felicidade, né? Nas coisas materiais, que são coisas que, né, são passageiras. Nós sempre lembramos, né, e sempre reforçamos isso, que o Espiritismo não impede que ninguém busque, né, as suas realizações, né, que ninguém busque ter a sua estabilidade, deixe de buscar, né, a sua estabilidade financeira, né, que deixe de buscar a sua realização na condição do conhecimento acadêmico, profissional, a sua realização profissional, né, a condição de ser ali um empresário, ser uma pessoa de sucesso. O Espiritismo não impede,
né? E nem diz para nós que isso é um tempo perdido, né, na vida do espírito. Muito pelo contrário, isso faz parte das experiências que nós, espíritos, precisamos viver aqui na Terra, né? O que a espiritualidade nos alerta e que Jesus já nos trouxe isso, né, quando nos diz ali para que prestemos atenção, né, que onde estiver o nosso coração, ali estará o nosso espírito, né? Então, ou seja, se você estiver dedicando toda a sua atenção à conquista da matéria, né? Então, você como espírito vai estar encrostado, né, dentro daquele contexto. E aí você fica como a resposta da espiritualidade, preso a realizar, né, um desejo e na medida em que ele não acontece, né, nós vamos nos maltratando, ou seja, nós vamos nos torturando, porque nós estamos buscando uma satisfação que é do corpo, né? Então, nós temos que começar a prestar atenção, né, no que nós estamos fazendo. Por quê? Né? Então, é assim, é muito bom para o espírito, enquanto encarnado, por exemplo, né, saindo do seu trabalho, ter um lar para voltar, né? Falando do trabalho, é ter onde ir buscar o seu sustento. Então, é importante nós lembrarmos disso. Então, é bom ter o trabalho, mas é bom ter o descanso, né? Então, é bom, né, nós termos ali muito conhecimento acadêmico, mas é importante nós termos a sabedoria, né? Então, nós temos que começar a ver as coisas que são realmente importantes também para o espírito, não só para o corpo, né? Então, o trabalho, por exemplo, na condição do uso, ou seja, da mente, ou seja, da força física, que consome as energias do meu corpo físico. Então, quando eu dou a ele o descanso, né, isso é extremamente importante, né? Então, eu não posso me castigar, né, com relação ao excesso de trabalho, sem que eu queira buscar também, né, o descanso. Então, muitas vezes, as pessoas se jogam demais na condição da conquista do prazer mundano, né, e esquece da felicidade do espírito. Então, é importante nós lembrarmos que quando nós, né, nos colocamos, por exemplo, na prática da verdadeira caridade, isso ela traz uma satisfação enorme para nós como espíritos, né? Então, nós vamos pegar parte do nosso tempo e vamos utilizar para poder levar ao outro, né, um pouco de paz, de serenidade, né? Então, é importante nós olharmos onde nós estamos procurando a nossa felicidade, né? Então, nós estamos buscando a felicidade, mas estamos buscando ela nas coisas materiais, né? Então, se nós lembrarmos que nós somos espíritos, mas não que vamos nos tornar espíritos após o desencarne, nós vamos começar a ver que quando a espiritualidade nos mostra a felicidade dos bons espíritos, é óbvio que nós não vamos conseguir plenamente tudo aquilo que foi trazido, né? Mas nós temos que começar a olhar, por exemplo, para a nossa reforma íntima, né? Para que a gente comece a tratar aquilo que ainda carregamos né, com dificuldade, para poder nos tornar cada vez mais, né, espíritos em equilíbrio. Então, se eu quiser ter mais momentos de serenidade e de tranquilidade, eu tenho que trabalhar tudo isso que a espiritualidade já vem nos mostrando que impede o espírito de ser feliz, né? Então, eu tenho que trabalhar o meu orgulho, né? Então, ao invés de ser orgulhoso,
né? Eu posso ser benevolente, né? Então, ao invés de ser invejoso, né, eu posso me dedicar mais, né, às coisas importantes da vida, me dedicar a alcançar aquilo que o outro alcançou, né? Ao invés de invejá-lo, como trouxe a espiritualidade, quando os espíritos bons se deparam com os espíritos perfeitos, ele não tem inveja do espírito perfeito, né? Ele se conscientiza de que ele chegou naquele patamar pelo esforço que ele fez para poder dominar as suas más tendências e assim conseguir entender o verdadeiro valor da felicidade. Então ele começa a também trabalhar isso em si e seguir o caminho que aquele espírito seguiu para chegar até onde ele está. Então ele não pensa em derrubá-lo, né? Aqui nós muitas vezes nos prendemos à inveja e aí ao invés de, né, olhar pela felicidade do outro e agradecer a Deus por ele ter conquistado e que Deus nos dê força para que a gente alcance também, né, onde esse irmão alcançou, não, a gente fica tentando derrubá-lo, né, para, por meio da sua queda, usar ele como um degrau para chegar até onde ele estava. Então, os bons espíritos, eles não se torturam, né, em busca dessas necessidades, porque para ele entende que cada um conquista suas coisas pelo seu esforço. Então, assim, nós vamos trabalhando em nós, né? Então, ao invés de eu guardar ódio e mágoa, eu exercito o perdão, né? Então, são coisas que a gente precisa começar a fazer, né, já hoje, para a gente conseguir ir alcançando esses momentos de felicidade nesta encarnação. Então, eu preciso me ver como um ser espiritual numa experiência corpórea, eu preciso me ver já como espírito. Porque quando eu olho para essa resposta de Kardec, eu não vou usar aquelas desculpas, né, que às vezes as pessoas falam: ah, mas já são bons espíritos. Sim, mas antes deles serem bons espíritos, eles eram imperfeitos como nós, né? Eles não nasceram perfeitos, eles não nasceram bons. Eles nasceram simples e ignorantes. Eles foram criados por Deus simples e ignorantes, do mesmo jeito que nós. Então, quando nós nos deparamos com o conselho da espiritualidade, de como nos transformarmos em bons espíritos, nós precisamos olhar para isso não como uma coisa distante de nós, mas como uma coisa que nós estamos vivendo agora, já neste momento, né? Então, como nós falamos anteriormente, eu não vou me transformar num espírito quando eu desencarnar. Eu já sou um espírito vivendo uma experiência corpórea. Então, ou seja, tudo isso que é trazido aqui como característica dos bons espíritos, eu posso começar a exercitar enquanto na matéria. Eu não preciso esperar sair dela, né? Ah, é difícil? Sim, todos nós sabemos que é difícil, né? Nós não fomos enganados. Em momento algum, alguém vendeu para nós, no processo da reencarnação, que nós iríamos vir aqui, né, e viver alegres e serenos, sem nenhum desafio. Não, isso tentam nos vender hoje, né? Muitas pessoas têm tentado vender a fórmula da chamada prosperidade, mas infelizmente a prosperidade, né, é vista como material, né? Então nos colocam muitas vezes numa barganha, né, com a divindade, com o objetivo de conseguir de Deus benefícios, né? Mas a espiritualidade já veio nos alertar, nos abrir os olhos para essas armadilhas. Então nós precisamos olhar para nós como seres espirituais, uma experiência corpórea, porque aí eu já começo a minha transformação agora. Então eu não preciso esperar a minha vida acabar para poder começar a minha transformação. Eu preciso fazer a minha transformação agora, né? A minha reforma íntima, o meu chamado é agora, né? Então, quanto mais eu começar a fazer, né, essa reformulação interior, mais eu vou conseguir, né, ter momentos de felicidade.
Felicidade plena, a gente já falou lá atrás que não é possível ainda para o espírito encarnado na Terra. Mas eu também vou começar a deixar de me torturar, buscando algo, né, que ele não me traz a plena felicidade. Vamos recordar mais uma vez o alerta que demos anteriormente. A doutrina espírita, ela, em momento algum, ela impede ou condena o espírito, né, que busca as suas satisfações e as suas realizações materiais, né? Ela simplesmente alerta o espírito para que ele faça bom uso, porque é usufrutuário de todos esses recursos que ele busca, né? E que ele faça bom uso disso e que ele se atente para as coisas do espírito, né? Então, além do conhecimento acadêmico, por exemplo, né, precisa haver a sabedoria, né? Além da fortuna material, né, precisa vir a caridade, né? Então, são essas as coisas que o Espiritismo faz a gente refletir. Eu posso conquistar, né? Como nós dissemos antes, nada mais gostoso, né, do que depois de um dia cansativo de trabalho, você ter onde, né, encostar o corpo e dar a ele o descanso merecido, não é isso? Então, viver momentos de felicidade com a família, você ter recursos materiais a ponto de fazer, né, o seu passeio, né, de registrar momentos de grande, né, distração ou de felicidade ali, ou de alegria, né, junto com a sua família, né? Então, isso é muito importante para nós dentro do nosso processo, né? Essa satisfação em poder aproveitar e viver bem as coisas. Mas, né, eu não posso ir, por exemplo, para uma umas férias com a minha família, né? E aí eu chego num lugar e vou alugar um carro, aí eu posso alugar, de acordo com os meus recursos, um chamado carro popular, sem muitos recursos, né? Aí eu tô lá na loja lá, alugando, e aí tem uma outra pessoa com um poder aquisitivo maior, aí consegue um carro, né, melhor do que eu consegui, e aí eu vou invejar ele. Vou passar as minhas férias inteiras falando, nossa, eu aqui com esse carro duro, aqui sem recurso, né? Nossa, aquele cara lá, aquela família lá, nossa, viajando com um carrão moderno, cheio de recursos. Então eu não estou indo para aproveitar a companhia da minha família, né, para aproveitar os momentos com a minha família. Eu vou estar lá incomodado porque uma pessoa consegue ir num restaurante melhor, porque o outro consegue alugar um carro melhor, porque o outro está num hotel melhor, né? Mas não estou contente com o que está sendo possível para os meus recursos bancários. Então, eu não fui buscar felicidade, eu não fui buscar momentos de felicidade com a minha família. Eu estou lá em sofrimento, em tortura, como diz a resposta aqui. Por quê? Porque eu não estou valorizando o que é mais importante naquele momento, né? Eu estou ainda dando valor às coisas materiais, né? Então, as questões dos meus desejos, e não estou observando, né, todas essas coisas importantes que Deus disponibiliza. Então, é isso que a espiritualidade nos ajuda a compreender, né? Então, isso que eles nos mostram como sendo a felicidade dos bons espíritos, nós não podemos enxergar como algo distante, porque eu sou espírito, nós somos espíritos. Então, se eles alcançaram, nós também podemos alcançar. Só que não vai ser de graça, né? Não vai ser uma coisa dada, é uma coisa conquistada. Então, eu preciso começar o meu processo de transformação e preciso seguir o que eles seguiram para poder estarem no estágio de bons espíritos, né? E espíritos mais felizes, ok? Então, aí só para a gente encerrar, né? A mensagenzinha que a gente deixa, depois você dá uma pausada aí
e ler com calma, né? Mas só esse trechinho aqui final, né? A felicidade não começa quando a vida deixa de apresentar problemas. A felicidade começa quando o espírito aprende a não permitir que os problemas, né, destruam a sua paz. Então fica aí, né, uma reflexão aí para a gente poder é, meditar um pouquinho, né? Fazer aquele recolhimento, né? E começar a nos ver como seres espirituais numa experiência corpórea e saber que nós também temos, né, condições de sermos felizes enquanto caminhamos nessa terra. Basta nós nos esforçarmos e querermos. Então, um grande beijo para todos e até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus.